Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Eu sou o professor Belan, essa é a nossa playlist de Ecologia e hoje nós vamos falar sobre sucessão ecológica. Antes de mais nada, gostaria muito de pedir para que você se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda e clique o sininho de notificação para que você possa receber a mensagem das próximas aulas postadas, ok? Então bora lá começar a aula de agora. Bom, gente, primeira coisa, introdução sobre sucessão ecológica. É necessário que a gente saiba o seguinte, que os ecossistemas, eles estão em equilíbrio, tá? Porém, em certas situações, certo? Nenhum vai ser permanente, porque às vezes pode ter uma catástrofe, um abalo, um processo antrópico, né? Queimadas que podem ser naturais, as próprias enchentes que podem ser naturais, ações antrópicas que aceleram processos de destruição ambiental, vendavais também, processos naturais, tudo isso pode causar um abalo no ecossistema. E uma vez que esse ecossistema sofreu um abalo, ele começa a se reorganizar para se recompor, tá? E ele sempre tem uma lógica, tem uma sequência. O ecossistema ele vai começar simples e ele vai ganhando, ele vai aumentando complexidade até que ele chega no estado chamado de clímax, ok? Quando ele chegar no estado de clímax, isso quer dizer que ele já chegou à sua maturidade de complexidade, de diversidade dentro do ambiente, dentro do ecossistema, tá? Para isso, existem as fases da sucessão. A sucessão ela é organizada, ela é previsível. Ela sempre vai começar com organismos ditos como pioneiros, que são aqueles que apresentam uma série de características adaptadas ali ao meio um pouco mais rude, um pouco mais sofrido ali, com muita luminosidade, muita temperatura muito alta, falta d'água. Esses seres são adaptados a viver nessas condições extremas. E depois temos os seres, que são menos um pouco mais exigentes que os pioneiros e são menos exigentes que os seres clímax, que chegam depois que o ambiente já está um pouco dominado, já está ocupado, ele já está um pouco transformado para receber as espécies clímax, tá, no final da sucessão. As espécies clímax são aquelas que vão dominar a sucessão pelo maior período de tempo, naquele período de equilíbrio, tá, por tempo indeterminado até que esse ecossistema sofra um abalo antrópico ou não, ok? Aí vamos falar um pouquinho então sobre os seres pioneiros. Esses seres pioneiros também são chamados de ecéses, tá? Eles são os primeiros a se instalarem em um ambiente, como eu disse, inóspito. E que é inóspito? É aquele que não tem a menor condição ou não é convidativo para que a vida se estabeleça ali. Então, por exemplo, um local onde eu tenho muitas rochas ali. Eu não tenho um solo fértil, um solo em abundância de nutrientes. Eu tenho rochas, que não é um local assim tão adequado para se crescer, para se desenvolver. Ou outro exemplo, um local de dunas. As dunas, que são areia que se movimenta com o vento, também não é um local muito adequado para que a gente possa estabelecer ali uma comunidade, um ecossistema. Um adendo aqui para as dunas, é uma importante é, local de desenvolvimento de vegetação que recebe o nome de restinga. A restinga, que fica na beira da praia de muitos locais. Para quem já foi para Florianópolis, por exemplo, sabe que a praia ali, né, ela tem uma montanha ali de matagal, ali de vegetação que recobre o início da praia. Então é difícil ter o contato ali da avenida ou assim das casas diretamente na praia. Sempre tem uma passarela ali para atravessar essa quantidade de vegetação. Isso é a restinga e ela faz esse processo de retenção das dunas. Tá? É um processo muito importante ecologicamente dizendo. Ok? Os primeiros seres então a ocupar esse papel de pioneiro são os líquens, que é aquela associação mutualística entre algas e fungos, tá? Os musgos, que são plantas terrestres do tipo briófitas, né, do filo dos fungos. Temos as gramíneas, que são angiospermas, né, que produz flores, frutos e sementes. E dentre os animais, os mais
propensos a ocupar um ambiente inóspito, a ser um pioneiro ali da ocupação, são os insetos. Tá? Uma das características dos seres pioneiros é que eles apresentam alta resistência a condições adversas. Não tem frescura aqui com os pioneiros, certo? É temperatura alta, é falta d'água, é solo pobre. Isso aí para eles não importa. Tem uma rachadura na calçada, cresce uma gramínea ali no meio do asfalto, vamos dizer assim. Tá? Então eles são muito, pouco na verdade, exigentes para as condições de crescimento. Tá? Uma outra coisa interessante de falar sobre os pioneiros é que eles tendem a preparar o terreno para o aparecimento dos seres mais complexos. Então, muitas vezes, existe até a formação do solo com a ajuda dos pioneiros. Os líquens fazem muito isso. Tá? Os pioneiros também eles apresentam uma alta taxa de fotossíntese, porém uma baixa taxa de respiração. Então isso pode ocasionar o que a gente chama de produtividade líquida elevada. Por quê? Porque a produtividade bruta dela é de certa forma alta e a taxa de respiração, que é o que ela gasta, é pouca, tá? Então, de certa forma, eu tenho uma elevada produtividade líquida aqui, certo? E isso promove um acúmulo de biomassa. Biomassa é a matéria orgânica que vai sendo acumulado durante a passagem desses pioneiros. Então eles aumentam muito em quantidade de um tempo para o outro. Se você passar, por exemplo, num terreno baldio próximo aí da sua casa e você notar que naquele dia existe uma quantidade X de plantas pioneiras ali, de gramíneas, por exemplo, daqui uma semana, se você passar no mesmo local, você vai perceber que elas dobraram de quantidade, porque rapidamente elas acumulam biomassa, tá? Porque é uma forma importante de sobrevivência relacionada a essas espécies pioneiras, ok? Então, PL é igual a produtividade bruta menos a respiração. A bruta é o total que ela produz na fotossíntese, a respiração é o que ela gasta e é o que sobra, e é isso que efetivamente vai sobrar para ser armazenado na forma de biomassa. Tudo bem? A fórmula disso aqui é essa: PL é igual a PB menos R. Beleza? De novo, com relação aos pioneiros, eles vão atuar na formação do solo. Tá? Os líquens produzem o que a gente chama de ácido liquênico, que vai dissolver as rochas. Então, aos poucos, aquelas rochas vão sendo dissolvidas, elas vão virando fragmentos, sedimentos e vão formando o solo, por assim dizer, para que as próximas gerações de plantas, né, os próximos seres ali, como os intermediários, os séres, venham ocupar aquele ambiente. Tá? A matéria orgânica morta é depositada e ajuda na recomposição dos nutrientes. Então tem a ciclagem da matéria graças à ocupação dos pioneiros. Sem os pioneiros não tinha nenhum tipo de ser vivo ali. Não tinha decomposição orgânica, então não tinha, ou tinha uma quantidade menor de nutrientes ali. O surgimento desses pioneiros aumentou essa deposição de nutrientes pela decomposição. Tá? As raízes dos pioneiros retêm bastante água e no caso das dunas, como eu comentei agora há pouco na restinga, ajuda também a estabilizar o solo, fazendo com que aquele vento, né, aquela brisa que vem do oceano, não leve a areia para tudo quanto é lado e a duna comece a se deslocar, tá bom? O solo só consegue se transformar em um solo fértil se ele for estável. Então isso começa com as raízes dessas plantas pioneiras que seguram a areia e evita com que a duna fique dançando para lá e para cá. Tudo bem? Aqui nós temos algumas imagens de rochas e de dunas, tá? Que são locais muito utilizados por seres pioneiros para sua ocupação. Aqui os líquens vão se depositar em cima das rochas. Essas rochas aos poucos serão transformadas em fragmentos, em sedimentos que virarão solo, né? E aqui mostrando a vegetação da restinga que está amarrando as dunas e evitando com que elas fiquem instáveis nesse momento, tá? Na questão dos pioneiros, a reprodução ela é prioridade. Então, se ele tem poucas perspectivas de vida, né, de duração, porque ele pode ter ali muitas condições adversas,
Se você tem essas condições adversas e sua expectativa de vida não é tão alta, o ideal é que você invista na reprodução, porque você vai deixar muitos filhotes, vai deixar muitos descendentes ali naquela geração, o que vai aumentar, vai otimizar, tá, a sobrevivência da sua espécie. Então, os pioneiros, eles utilizam a maior parte da energia que eles produzem e armazenam para produzir sementes e esporos, porque eles precisam reproduzir rapidamente para ocupar o ambiente. Quando está em condições ambientais desfavoráveis, o melhor é se reproduzir, como eu comentei agora há pouco. Tá? Se eu não tenho muita expectativa de vida, se as condições não são as melhores, reproduz, gera filhote para que eles possam ocupar o ambiente e assim melhorar o desempenho dos pioneiros. Quanto mais descendentes você tiver, maior a chance de você obter sucesso ecológico na natureza. Tá? Então isso é uma estratégia importante dos pioneiros. Aqui nós temos algumas imagens de líquens, os líquens nas rochas. Dá para ver que eu tenho várias cores de líquens, isso pode ser associação dos fungos com outros tipos de algas, principalmente cianobactérias. Tá? Os musgos, ou também chamados de briófitas, que se recobrem as rochas, e aqui algumas gramíneas que nascem ali num ambiente completamente inóspito, também, tá? Representando os seres pioneiros, ok? Aqui nós passamos agora para os seres intermediários, ou chamados de séries. São aqueles que chegam após um tempo, após os pioneiros criarem as mínimas condições de exigências que eles necessitam, tá? Então, pelo menos um solo estável, pelo menos uma quantidade de água e nutrientes mais favorável no solo, tá? Normalmente os séries têm porte de arbusto ou herbácea, ok? Eles têm por função promover o sombreamento do local, aumentando a retenção de água no solo, tá? Agora tentando preparar o terreno para o próximo grupo que vai chegar, que são os clímax. Beleza? Com relação à produtividade líquida, ela é menor que dos pioneiros, pois a sua respiração é maior, certo? Então aqui, por exemplo, ó, se eu tiver a minha produtividade líquida é igual a bruta menos a respiração. No caso dos séries, essa bruta ela aumenta também, só que a respiração aumenta mais ainda. O saldo total, a produtividade líquida diminui em relação às plantas pioneiras, ok? Ela é menor, aqui está escrito menos, mas ela é menor do que dos pioneiros, porque aumenta a taxa de respiração, beleza? Então aqui algumas imagens de séries arbustivas e herbáceas, mostrando ali um campo, né, composto por esses organismos. E aí, finalmente, nós chegamos à comunidade clímax, que é a comunidade mais desenvolvida do ecossistema. Ele vai chegar só depois que as séries se estabelecerem e ele vai representar o máximo de biomassa que aquele ecossistema pode ter, porque ele passou acumulando biomassa durante muito tempo, tá? Desde o surgimento dos pioneiros até o estabelecimento do clímax pode demorar décadas para que isso aconteça, ok? Nesse caso, a comunidade clímax é composta por grande diversidade, tanto de espécies animais quanto de vegetais. Agora há pouco nós falamos a respeito das comunidades pioneiras, que um dos animais pioneiros eram os insetos, tá? Então a diversidade dos pioneiros é pequena em comparada à diversidade dos seres clímax, tá? Consequentemente, se aumenta a diversidade das espécies animais e vegetais, tende a aumentar o número de nichos ecológicos aqui. Quanto maior a diversidade, mais vagas para você ocupar ali. Quando a gente fala que os nichos são as profissões ou o papel que o ser ocupa no ambiente, quanto mais ambiente diferente, quanto mais variabilidade, tá? Mais nichos ecológicos vão tender a aparecer, ok? A comunidade clímax ela tem por característica ser estável e permanente. É diferente da pioneira e da série, que eu sei que daqui a pouco ela vai se tornar a outra. Eu sei que a pioneira vai se tornar a série, eu sei que a série vai ser substituída pelo clímax, tá? Mas o clímax, quando ele chega, eu não tenho uma previsão de quando ele vai embora,
Porque eu sei que o pioneiro vai virar série, o série vai virar clímax, mas o clímax eu não sei quando ele vai ser destruído por um desmatamento, uma queimada, um vendaval, eu não sei disso. Tá? Então ele tende a ser duradouro. Ele pode durar milhares de anos, como ele pode durar algumas décadas, depende da intervenção humana nesse caso. No caso do clímax, a produtividade líquida, PL, é praticamente nula, porque aumenta muito a taxa de respiração nas plantas clímax, porque grande parte das árvores não fazem fotossíntese. A fotossíntese é exclusiva das plantas, né, e alguns caules, mas na maioria das vezes das plantas. E as espécies que compõem o clímax, elas têm os galhos, tronco e raízes que não fazem fotossíntese. Isso pode comprometer a produtividade da planta, tá bom? A taxa de fotossíntese é bem alta, porém a respiração também é muito alta. Então, nesse caso, a PL é praticamente zero, tá? A produtividade líquida, ela é aproximadamente igual a zero, porque a quantidade de energia que você produz na fotossíntese você gasta na respiração, tá bom? Aqui algumas fotografias de regiões clímax, tá? Como florestas principalmente. Aqui nós comentamos alguns dias atrás, mostrando que o interior da floresta tende a ser um pouco mais escuro, por isso que as epífitas elas visam se desenvolver lá no alto das árvores, onde o acesso à luz ela é mais fácil, certo? Aí alguns dizem o seguinte, que as florestas são o pulmão do mundo. Isso é uma verdade? Claro que não. Por quê? A comunidade de clímax consome praticamente todo o oxigênio que é produzido na fotossíntese. Então, se dependesse das comunidades clímax para que os animais recebessem oxigênio proveniente da água, né, da fotossíntese, nesse caso eles teriam problemas, tá? Porque é praticamente zero essa liberação de oxigênio das plantas, das florestas. Os verdadeiros pulmões do mundo ficam no fitoplâncton aquático, marinho, né, o dulcícola, mas principalmente o marinho, pela grande quantidade de água salgada presente no planeta. Tá? O pulmão do mundo fica a cargo do fitoplâncton, que está constantemente aumentando a sua biomassa, ou seja, através de reprodução, e isso faz com que ela não consuma tanto oxigênio assim, não tem para onde guardar o oxigênio, tá? E aí ela acaba liberando para a atmosfera e os animais acabam utilizando, ok? Aqui nós temos um esqueminha, né, mostrando duas folhinhas associadas a pulmões, escrito cuidando da natureza, a gente cuida da vida, isso não deixa de ser uma verdade, tá? Mas que as florestas são o pulmão do mundo, não se esqueça disso, quem é o pulmão do mundo é o fitoplâncton, ok? E aqui para a gente encerrar essa aulinha, nós vamos revisar a questão da evolução da sucessão, desde a parte dos pioneiros até o clímax, ok? O que acontece com a biodiversidade nessa caminhada de pioneiros a clímax? Bom, se você quiser responder, é só você substituir aí ou escrever no seu caderno aumenta ou diminui, tá? Então a biodiversidade ela vai aumentar, ok? Ela aumenta com relação, né, com o passar da substituição ali das plantas pioneiras até clímax. A biomassa ela também aumenta, porque vai aumentando a quantidade de células, a quantidade do corpo da planta em si, tá? A complexidade, mais uma vez, aumenta também, tá bom? O número de lixos ecológicos segue o número de complexidade, também aumenta. A homeostase, que é o equilíbrio, aquela previsibilidade, aumenta também. A produtividade bruta, a PB, a fotossíntese, aumenta também. Aí vem a PL diminui. Conforme nós vamos aproximando do clímax, mais próximo essa PL é de zero, ok? Porque a taxa de respiração aumenta muito. E a taxa de reprodução ela também vai diminuir,
Porque nós falamos agora há pouco que quando você está numa dificuldade, a tendência é que você se reproduza mais. É o que acontece ali, por exemplo, com as plantas pioneiras, tá bom? Conforme você já vai atingindo um equilíbrio, um clímax, a tendência é que você se reproduza menos, invista menos em reprodução, certo? Aí, para a gente fechar esse conceito dessa aula, nós temos os termos de sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária, gente, é quando não há o solo formado. Você tem que começar a formação do solo. Você vai pegar aquelas pedras, aquelas rochas, transformar em solo, aí você vai pegando os pioneiros, as séries, até chegar no clímax, até chegar na floresta basicamente formada, tá? Nesse caso aqui, ó, sucessão primária, os lugares nunca antes habitados, por exemplo, uma ilha vulcânica que nem solo tem formado. Então, primeiramente ele vai formar o solo, depois ele vai chegar aos pioneiros maiores, né, no caso, você vai começar com os líquens, depois com os musgos, depois com as gramíneas, até chegar na parte das séries, tá? E depois no clímax propriamente dito, tá bom? Então, sucessão primária é quando você não tem o solo formado, você tem que formar o solo em questão. Se na sucessão que você está estudando já tiver formação de solo, não é mais primária, passa a ser a secundária, tá bom? Então veja aqui, ó, começa com rochas e líquens, musgos, arbustos, e chegando na comunidade clímax, você tem aqui rochas e líquens, tá? A formação do solo, isso aqui é uma sucessão primária, tá? Vai ter que formar o solo primeiro, ok? Na sucessão secundária, os fatores climáticos ou naturais ocasionam algum tipo de extinção local, com aqueles eventos estocásticos, eventos naturais como queimada, desmatamento, vendavais, inundações, tá? Grande parte desses fenômenos tem por influência a ação antrópica, né? Mas é claro que existe aquelas situações aleatórias, tá? Provocadas pela natureza sem influência do homem, mas a maior parte é influenciada pelo homem. Dentre as árvores pioneiras de crescimento rápido, nós encontramos a tal da cecrópia, ou também conhecida como embaúba, que é uma árvore que rapidamente se desenvolve em clareiras, tá? Para que ela possa reconstituir, ou pelo menos ajudar na reconstituição da vegetação local. Então aqui nós temos a cecrópia ou embaúba, que é uma árvore que cresce ali em clareiras. Aqui nós temos uma clareira provocada por desmatamento. Aqui eu tenho uma clareira provocada por queimada. Normalmente as árvores que aparecem aqui nessas clareiras são essas árvores menos exigentes, como a embaúba ou cecrópia. Beleza? E é isso, tá, gente? Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E fique para a próxima aí para a gente ver as alterações ambientais. Valeu, moçada, um grande abraço e até a próxima aula.